Amigos e amigas aqui do nosso programa de todas as semanas, nós queremos dar um abraço a vocês, agradecer a audiência e dizer que nós sempre trazemos aqui personalidades, gente que importa, gente que faz história na nossa Rondônia. Hoje temos a honra de receber a doutora Flávia Lenze, presidente do Sindicato Médico de Rondônia, uma das entidades mais respeitadas da nossa terra. Reúne profissionais, aqueles que salvam as nossas vidas. Doutora, é um prazer tê-la aqui no nosso programa para a gente bater um papo. Muito obrigada, Sérgio. Olá. O programa Questão de Ordem, ele aborda vários temas. A medicina é um deles. Doutora Flávia, como é que está o nosso sindicato médico, onde ele atua e quais são, assim, as suas prioridades? Sérgio, você sabe que o movimento sindical ele mudou muito nos últimos tempos, né? Hoje em dia nós não temos mais aquele sindicato de porta de fábrica, né, que bate na mesa. Hoje nós temos um corpo jurídico que é extremamente importante dentro do sindicato. Não só para defender as causas comuns a todos, né, questões trabalhistas, de condições de emprego, de condição de trabalho, questões salariais, todas essas coisas, falta de materiais, medicamentos, isso tudo o sindicato continua atuando e com força. Porém, nós temos o atendimento ao sindicalizado hoje, né? Isso é extremamente importante. Nós estamos dando uma reformulada lá no sindicato, vamos botar uma cara nova mesmo nele a partir desse ano, a partir do segundo semestre, mudar logo, mudar site, mudar várias coisas de atuação, e porque o sindicato ele é também para servir ao seu sindicalizado, né? Coisas que o sindicalizado possa usufruir. Por exemplo, nosso carro-chefe lá é o jurídico, né? Nós temos uma assessoria jurídica gratuita para o sindicalizado que precisar com relação a tudo que for relativo ao ato médico. É uma assessoria muito boa e gratuita para quem for sindicalizado. Isso realmente é um carro-chefe muito bom do sindicato. Além de outras coisas, começamos agora com o programa do Cimero Universitário, para nos aproximarmos dos alunos da faculdade, mostrar a eles como é o mercado de trabalho, como que eles podem se comportar na medicina, qual é a melhor maneira deles caminharem. Vamos caminhar juntos, trilhar juntos essa caminhada. Doutora Flávia, os médicos rondonienses, há anos atrás, a gente dizia que o melhor médico de Rondônia eram os aviões que saíam aqui do aeroporto. Hoje a gente não ouve mais falar nisso. Não. Temos aqui médicos de excelente qualidade, clínicas completas, com equipamentos de primeiro mundo. Essa evolução da medicina, o sindicato tem acompanhado e qual é a sua análise sobre isso? Sérgio, eu sou como assim, uma testemunha viva disso. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, o paciente queimado, ele era feito o primeiro atendimento, era feito o curativo e ele era encaminhado para fora. Eu, quando cheguei, passei a tratar os pacientes aqui. No início tinha muita resistência, as pessoas diziam assim, mas se dá para levar para fora, por que deixar aqui? E nós deixávamos, tratávamos, sempre tivemos um índice bom de sucesso no tratamento dos pacientes queimados, e hoje o paciente queimado, ele fica aqui. Assim como o paciente da cardiologia, da neurologia. A medicina começou a evoluir muito aqui em Rondônia por duas coisas. Uma que é para o Brasil todo, que é a questão da internet, né? A internet aproximou as pessoas, as coisas, né? Então isso realmente, hoje, nos rincões do país, a medicina chega com melhor qualidade, mas também o advento das faculdades de medicina. Faculdades de boa qualidade, com professores destinados a realmente educar, a realmente ensinar. Então, quando você vai ensinar, você tem que estudar antes, e todo mundo foi se aprimorando muito mais, foi chegando mais gente, pessoas egressas das faculdades foram ficando, e tudo isso contribuiu realmente para nós termos hoje uma medicina de excelência. E o sindicato atua assim, o sindicato está sempre de olho, cuidando do bem-estar do médico dentro desse panorama todo. O sindicato e os médicos brasileiros dependem muito de leis, do legislativo. A Assembleia Legislativa pode ajudar de alguma forma os médicos rondonienses? De que forma a senhora acha que uma aproximação entre parlamento e medicina ajudariam a população? Mas absolutamente sim, a Assembleia pode nos ajudar e muito. Ajudando o médico a ter qualidade de trabalho, nós estamos diretamente ajudando a população a ter uma boa assistência. Isso é inquestionável. A partir do momento que nós temos médicos trabalhando
com alegria, trabalhando com boas condições, a população está assistida. Então, este é o objetivo do sindicato, ter um médico trabalhando feliz e, em consequência, a população ter uma boa assistência. Com relação à Assembleia, eles nos ajudaram muito na época da discussão do plano de carreira, cargos e remunerações, e hoje nós temos a questão da carreira de Estado de médico. Já estamos conversando com uma deputada que abraçou a nossa causa e vamos conversar com todos, com certeza, porque quem leva atendimento médico aos rincões do país, aos rincões do Estado, é uma carreira. Tendo carreira, nós conseguimos levar médico para onde for necessário. Muito bem. Eu queria lhe falar também sobre o Revalida e sobre a presença dos médicos no interior, nas pequenas cidades. Vamos começar pelo Revalida. A senhora, junto com praticamente todos os sindicatos do país e o Conselho Federal de Medicina, tem defendido o Revalida. Por que a senhora acha importante, doutora? Por que os médicos que conduzem as entidades brasileiras acham que o Revalida é importante? Em primeiro lugar, nós temos que ver que existe uma narrativa criada em cima disso, dizendo que é corporativismo. Não é corporativismo, não. O médico tem funções específicas dele, próprias dele, né, como, por exemplo, o diagnóstico nosológico, tratamento de diversas doenças. Então, nós precisamos ter médicos formados. Para eu chegar a um diagnóstico, eu preciso conhecer anatomia, fisiologia, histologia, funcionamento do corpo, funcionamento das drogas, entender como é que é, saber como questionar o paciente. Para isso, eu preciso passar por uma faculdade de medicina. Hoje de manhã eu estava lendo no jornal, no Rio de Janeiro teve, se não me engano, 65 diplomas falsos registrados no CRM. Gravíssimo. Incrível, né? Conseguiram enganar, inclusive a CRM. Quando o CRM se deu conta que estava sendo enganado, cancelou todos eles e algumas pessoas foram presas, enfim. Então, você veja que se nós temos isso de faculdades brasileiras, imagina de faculdades de fora. Né? Então, o Revalida, ele é uma questão, não é de proteção à profissão. Nós temos N colegas formados no exterior que fizeram Revalida e que trabalham conosco sem diferenciação alguma. Não existe discriminação. Acontece que precisa haver o Revalida e o Revalida é uma proteção para a população, não para o médico. Por quê? Porque se nós temos diplomas falsos apresentados de universidades aqui do Brasil, imagina vindo de fora. Então, a revalidação do diploma, ela serve, em primeiro lugar, para ver se esse diploma é verdadeiro, para saber se aquela pessoa é médica ou não, né? E para saber se ela tem a capacidade, se o curso que ela fez foi capaz de fazer com que ela possa atender a população de maneira adequada. Precisa também haver um exame de proficiência em língua portuguesa, porque não adianta alguém chegar lá falando em japonês, porque o Revalida, as pessoas têm que saber. Se eu fiz a faculdade na Bolívia, no Peru, na China, em Harvard, não interessa, pode ser a melhor faculdade de medicina do mundo, ele vai ter que fazer o Revalida. Muito bem. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre interiorização da medicina, mais médicos, nós temos, há uma verdade que diz que nós temos médicos demais no Brasil, que nós não os temos em locais específicos. Isso é real? O mais médicos ajuda isso ou atrapalha esse projeto, na sua opinião? Dizer que é demais ainda não, mas nós estamos caminhando para ter demais sim. Só nos últimos anos foram aumentadas 34 mil vagas sobre as que já tínhamos de medicina. São feitos cursos hoje de medicina sem hospital-escola, enfim, com formações formações duvidosas. Fora isso, temos o pessoal que vem de fora. Então, realmente, o Brasil tem uma quantidade de médicos que pode conseguir atender a população. O problema é a distribuição, é o gerenciamento desse número de médicos. A maioria acaba ficando em grandes centros ou em locais onde tem hospital, condições de trabalho. E aí, muitas vezes, para ir para o interior, ele recebe o primeiro salário, quando a partir do segundo, terceiro, ele não recebe mais, então não vai mais. Então, por isso que nós defendemos a carreira de Estado de médico, igual o juiz. Você passa no concurso, vai primeiro lá para aquele rincão, igual ao Exército, Forças Armadas. Vai trabalhar lá naquele rincão, depois você vem sendo promovido e vem para a capital, ou se quiser, continua lá. Mas essa é a maneira de conseguirmos realmente distribuir, gerenciar o número de médicos para que toda a população seja beneficiada. Uma outra questão que se fala muito, doutora, nesse país tão imenso,
tão problemático é que tem muitas faculdades de direito que estão jogando no mercado médicos sem o devido preparo. Nós, por exemplo, aqui em Rondônia, nós temos várias faculdades e nenhum hospital universitário. Qual é a visão do sindicato sobre isso? A visão do sindicato é que tem que ter hospital-escola. Quando a gente chega no hospital de base, por exemplo, eu já estive lá, vendo o número de vagas para cada escola. Eu tenho uma escola, por exemplo, com 100 alunos, que o hospital de base chega e diz, olha, na tal enfermaria eu te dou 5 vagas, na outra eu te dou 4, não sei o quê. Por quê? Porque existe a questão da contaminação hospitalar. Se eu colocar muita gente dentro de uma sala de uma enfermaria ou dentro de uma sala de cirurgia, aumenta a chance de contaminação. Então, o hospital tem um estudo e ele demonstra quantas vagas ele pode oferecer para cada faculdade. Nem todos os alunos conseguem ser contemplados. Então, o que acontece? Um rodízio, né? O aluno vai passar 5 dias numa enfermaria. Quer dizer, quando eu fiz faculdade, eu fiz lá em Porto Alegre, na Santa Casa, eu escolhia, eu vou fazer 2 meses de estágio na gastroenterologia, eu ficava 2 meses lá. Eu vou fazer 4 meses na cirurgia, que eu queria ser cirurgiã, eu ficava os 4 meses lá. E aqui não há possibilidade, por quê? Só na capital são 4 escolas de medicina e não há um hospital-escola. Então, realmente, a gente vê alunos assim, muito querendo aprender, né, muito interessados, professores, mas falta um hospital-escola iria potencializar esse ensino deles assim num grau muito alto. Nós temos uma capital com quase 500 mil de habitantes, um estado com 1,5 milhão de habitantes, e a saúde pública é, como em todo o país, muito problemática. De vez em quando a gente vê o sindicato sendo mobilizado para intervir aqui e ali por sérias deficiências, como, por exemplo, no Hospital João Paulo II. É o hospital em que, quando a gente tem um ataque cardíaco, quando a gente sofre um acidente, tem que correr para lá. Isso. Mas o hospital não dá conta, doutora. E aí que o sindicato intervém. O que tem que fazer para melhorar tudo isso, doutora Flávia? É uma questão multifatorial, Sérgio. Realmente é uma questão bem complicada, porque nós precisamos ter uma medicina de família, um atendimento básico melhor. Porque, por exemplo, aquela pessoa que tem um problema de pressão alta e consegue ter um atendimento todo mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 6 meses, enfim, dependendo do caso dele, consegue ter os atendimentos na data marcada e consegue ter o acesso às medicações, o infarto dele vai ser prevenido, né? A parada cardíaca dele vai ser prevenida. Por quê? Porque está tratando, está indo ao médico. Então, nós precisamos, se nós conseguirmos aumentar a assistência básica aos pacientes, nós vamos diminuir a procura nas UPAs e a procura no João Paulo. Aí tudo vai funcionar melhor, né? Não vai ter tanta fila, né? Porque como a pessoa não tem assistência básica, ela acaba indo para a UPA, acaba indo para o João Paulo, por coisas que ela poderia resolver na assistência básica, ou ela não tem assistência básica e só vai quando realmente piora. Então, é multifatorial, é assistência básica, é a assistência especializada que está defasada, enfim, mas tem jeito, tem jeito. Eu só queria registrar, porque para não parecer que a gente está criticando apenas, todos os médicos de melhor qualidade que eu conheço aqui em Porto Velho e em Rondônia atuam no hospital de base. Eu recebo de vários profissionais a informação, olha, quando tu tiver um problema sério, corre para o hospital de base. Perdão, para o João Paulo II. Perdão, eu confundi os hospitais. Eu também. É o João Paulo II. O meu filho teve um ataque cardíaco, um surpreendente ataque cardíaco aos 33 anos, e foi para onde? Foi para o João Paulo, onde foi salvo e está ótimo de saúde. Eu não sabia. É incrível isso. Mas, enfim, vocês sabem que os médicos, eles são vitais, né, para nós. Nos salvam, nos cuidam. E, doutora, vale a pena ainda ser médico no Brasil? Eu sou suspeita para falar, eu gosto tanto do que eu faço, então eu acho que vale. Só que assim, nós temos que ter bons médicos, bons alunos nas faculdades e bom médico, porque o médico, ele é o quê? É aquele que vai realmente, eu não vou dizer aqui dar o sangue, porque ninguém trabalha sem esperar remuneração, isso é hipocrisia, todo mundo trabalha esperando uma remuneração.
Porém, nós precisamos de médicos bem formados, daqueles que têm um gosto pela profissão. Quando você tem gosto pelo que faz, quando você faz aquilo que você gosta, você faz bem, né? E com alegria. Eu acho que vale sim, vale a pena. Nós temos campo na medicina, né? Para bons médicos sempre vai existir campo, principalmente para quem gosta do que está fazendo. Essa aqui é uma casa política, a Assembleia Legislativa. Eu tenho que falar de política com a doutora Flávia. Doutora Flávia, a senhora foi candidata a vice-governadora, por pouco não chegaram lá, foi uma eleição muito disputada. E o seu nome tem sido cotado para outras funções, inclusive para disputar a Prefeitura de Porto Velho. Como é que está isso nos seus planos? Sérgio, meu nome está à disposição do partido, né? Coloquei já meu nome à disposição do partido. Eu creio que eu sempre exerci cargos executivos, né? Fui chefe de enfermaria, fui chefe de centro cirúrgico no hospital, sou presidente do sindicato médico, então eu tenho experiência executiva, eu tenho MBA em gestão de saúde, eu tenho um conhecimento com a coisa pública há quase 30 anos, que é o tempo que eu moro aqui em Rondônia, eu sempre participei disso. Eu tenho um diagnóstico geral da saúde, eu tenho um diagnóstico das coisas que precisa. É claro que ninguém quer ser prefeito de uma cidade para cuidar só de uma coisa, só da saúde. Claro. Mas, assim, eu tenho uma experiência executiva boa e coloquei meu nome à disposição do partido. Quer dizer, se o partido me quiser, eu estou disponível. Certamente quererá. Doutora Flávia, a senhora tem um minuto para fazer alguma consideração ou falar sobre algum assunto que ainda não lhe foi perguntado. Sérgio, eu acho que a gente conseguiu tocar em todos os assuntos aqui. Quero bater mais uma vez no assunto da carreira de Estado de médico, que, no nosso entender, é uma coisa que vai ajudar muito a resolver o problema do atendimento nos rincões, naqueles locais mais distantes. E, para isso, nós vamos precisar muito da ajuda desta casa, da Assembleia, com certeza absoluta. Muito bem, nós agradecemos demais a presença da doutora Flávia Lenze e voltamos na semana que vem com mais um programa Questão de Ordem. Até lá!